Fala galera, bom, o vídeo de hoje é o terceiro e por enquanto o último vídeo da série que eu tô fazendo aqui pro canal de temas possíveis aí para as próximas temporadas de American Horror Story, né? Lembrando que esses temas não foram selecionados aleatoriamente e que eles são frutos aí de uma votação que o Ryan Murphy fez lá no Instagram dele, né? E eu falei que possivelmente esse seria o último vídeo dessa série aqui pro canal, porque se vocês tiverem gostado e se vocês quiserem que eu faça aí mais especulações de como outros temas poderiam se encaixar em American Horror Story, mesmo temas aí que não apareceram nessa tal votação, vocês podem comentar aqui embaixo quais vocês queriam que eu fizesse e eu posso fazer aí nos próximos vídeos. Antes de começar a falar aqui sobre Bloody Mary, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui no vídeo e também ativarem o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Também não se esquecer de seguir a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição. O meu canal individual aqui no YouTube, meu projeto solo aqui, o Desiluminado, também tá aqui na descrição. E é isso, gente, vamos começar aí a falar dessa lenda urbana que a gente meio que conhece, mas vamos entender um pouquinho melhor. Bom, gente, Bloody Mary é uma das lendas urbanas mais famosas lá nos Estados Unidos. Eu sei que quando muita gente escuta falar de Bloody Mary, a gente automaticamente faz alguns links aí com lendas brasileiras, né, como a Loura do Banheiro, ou até mesmo Maria Sangrenta, como é conhecida em alguns lugares, mas eu não queria entrar muito no rolê de lendas brasileiras aqui nesse vídeo, principalmente porque a gente tá falando de como esse tema poderia se encaixar na série. Então vale muito mais a gente explorar a origem e a existência da Bloody Mary enquanto uma lenda norte-americana do que aqui no território no Brasil, ou derivações que possam ter ido aí para outros lugares, porque eu acho muito pouco provável delas serem usadas na série. Bom, como eu falei para vocês, Bloody Mary é uma das lendas urbanas mais conhecidas e mais populares aí entre os jovens lá nos Estados Unidos, né? Como ela envolve todo aquele rolê do desafio de você invocar a Bloody Mary, acaba se tornando uma brincadeira aí muito comum entre os adolescentes. Por isso ela tá tão em alta até hoje, a ponto de até ganhar uma votação, né, para uma temporada de uma série que ainda nem foi lançada. Bloody Mary. Como qualquer lenda urbana, é muito difícil da gente determinar a origem da Bloody Mary, né? Uma coisa muito específica. Normalmente lendas urbanas não têm uma origem única. Elas vão meio que compilando várias questões ali, tipo hábitos e rituais e crenças que já existiam na sociedade e acabam sendo transformadas no que a gente conhece hoje em dia. E com a Bloody Mary, muito provavelmente, não foi diferente. Apesar das várias versões, existem sempre uns pontos aí em comum. A gente sempre tem um espírito meio que vingativo, que morreu com assuntos a serem resolvidos. Ela é sempre uma mulher, ela sempre se chama Mary, nas mais bizarras e diferentes variações que tem dessa lenda lá nos Estados Unidos. Ela não deixa de se chamar Mary em nenhuma delas e aparece normalmente no espelho atrás das pessoas. Esses são basicamente os aspectos em comum de todas as versões que existem da Bloody Mary. Existem algumas versões da história nas quais ela é uma garota de 14 anos que foi morta e teve seus olhos arrancados, então ela meio que vem para tentar pegar os olhos de quem invocou ela para ela. A gente tem versões em que ela seria uma bruxa que foi queimada porque ela sequestrava meninas para poder beber o sangue delas e tentar se rejuvenescer dessa forma. E tem até algumas versões que dizem que a Bloody Mary seria aí uma rainha da Inglaterra muito antiga e muito famosa, de quem eu já vou falar aqui no vídeo. Compilando aqui muito rapidinho quais são as possibilidades de uma invocação da Bloody Mary, né? O que pode acontecer quando você invoca ela, existem algumas coisas que as pessoas relatam que acontecem. Uma delas seria a Bloody Mary tentar te agarrar se você ficar muito perto ali do espelho, o que poderia te machucar, ou até mesmo te prender dentro do espelho. Algumas pessoas falam que você não pode, em hipótese nenhuma, quebrar o espelho, já que dessa forma você liberaria o espírito da Bloody Mary por aí. Existem algumas Bloody Marys bem solistas que respondem perguntas e tiram dúvidas, é tipo um saque das Bloody Marys, eu acho. E tem muita gente que fala aí do grito da Bloody Mary, né, que poderia deixar sérios problemas psicológicos em quem escutasse. Então, assim, as possibilidades de uma invocação da Bloody Mary são várias, muita diversão pra galera, a gente nunca sabe o que esperar. Uma coisa interessante da gente falar em relação aí às origens da Bloody Mary, né, tem vários historiadores aí que pesquisam as origens das lendas urbanas e como é que elas se tornaram o que a gente tem hoje em dia, e acreditam que essa ideia de olhar para espelhos e, né, esperar respostas deles não é uma coisa tão nova. Na verdade, lá na Grécia Antiga já tem relatos de pessoas que pegavam espelhos, né, quando elas estavam doentes e tentavam encontrar nesses espelhos uma perspectiva do futuro em que elas entenderiam se elas sobreviveriam ou não àquela doença. Basicamente, se você visse seu rosto saudável no futuro, isso mostraria que você iria sobreviver à doença, e se você visse
visse uma criatura tenebrosa, isso provavelmente diria que você morreria daquela doença. Existia também uma prática ali no final do século XVIII, começo do século XIX, lá na América do Norte, de algumas mulheres irem para salas escuras e com pouca iluminação e olharem ali para o espelho numa tentativa de descobrir se elas iriam se casar ou não durante a vida delas, né? Essa crença meio que dizia que se você olhasse para o espelho, você veria o rosto da pessoa com quem você ia se casar, ou você veria uma caveira, que nesse caso diria que você morreria antes de casar. Não se tem muita informação de como é que funcionava aí esse ritual e como é que era exatamente o procedimento que essas mulheres faziam, mas a gente sabe que o verbo casar em inglês é o verbo to marry e o nome lá da entidade é Bloody Mary. Então alguns historiadores acreditam que essa prática aí que acontecia entre as mulheres pode sim ter interferido na lenda da Bloody Mary e não só na parte do nome ser parecido, mas também no procedimento ali de você parar na frente do espelho, esperar uma resposta, ver uma coisa assustadora. Então tem muitas semelhanças entre essas duas práticas pra gente descartar completamente que uma possa ter interferido na outra. Uma outra coisa bem interessante que eu descobri na minha pesquisa foi uma pesquisa que foi feita em 2010 por um psicólogo que ele queria descobrir ali por que era tão comum das pessoas verem coisas assustadoras em espelhos, né? E há tantos séculos, né, ser uma coisa aí tão comum usar os espelhos para buscar respostas, entidades, ver previsões de morte, enfim. E ele descobriu num teste que ele fez aí com mais de 50 pessoas que passaram 10 minutos encarando a própria imagem em um espelho numa sala com bem pouca luz, que era muito comum que elas começassem a ver imagens de animais, o rosto delas distorcidos, pessoas da família delas ou pessoas que elas não conheciam, pessoas que já tinham morrido. Então era muito comum das pessoas depois de um certo tempo começarem a perder a imagem do rosto delas no espelho e a verem outras coisas. O que eles concluíram basicamente em relação a isso é que nosso cérebro tem um sistema de reconhecimento facial e que depois de você ficar forçando ele a reconhecer aquele mesmo rosto durante tanto tempo, principalmente num ambiente com pouca luz, né, que o cérebro acaba não tendo tanta imagem, tanto detalhe na imagem para reconhecer aquele rosto, ele começa a tentar encaixar naquele rosto outras imagens que ele tem que ele acha que podem ser aquilo que ele tá vendo. Então, como lá naquele ritual que as mulheres faziam para descobrir se elas iam casar ou não, tanto nos rituais da Bloody Mary, a gente sempre tem um cômodo com muito pouca luz e um espelho, é muito provável que também várias pessoas aí que relatam essas aparições possam relatar por conta desse fenômeno aí psicológico, né, que meio que distorce as imagens e faz você achar que tá vendo uma coisa meio bizarra. Agora vamos entender aqui quem são as duas principais possibilidades de origem dessa lenda do Bloody Mary e por que esse nome se popularizou e quem seriam originalmente aí essas mulheres tão temidas que poderiam ter originado essa lenda tão temida. Bom, a primeira delas e a mais conhecida é a Mary, primeira rainha da Inglaterra, que também é conhecida historicamente como Bloody Mary. Só para contextualizar vocês de quem ela é, ela assumiu o trono em 1553 e reinou durante apenas 5 anos. Nesse período, ela condenou à morte todos os protestantes e dissidentes religiosos que ela conseguiu capturar naquela época, e a condenação de morte que ela dava para essas pessoas que ela capturava era basicamente elas serem queimadas vivas, e não só homens, mas também mulheres e mulheres grávidas. Então assim, ela ficou conhecida por ser uma rainha muito brutal, muito impiedosa, e isso deu a ela esse título de Bloody Mary, até porque mais de 300 pessoas foram mortas aí com esse ato que ela assinou. Outro aspecto da vida da Mary que poderia ligar ela a uma história de assombração com o espírito buscando vingança é o fato de que ela tinha muita dificuldade de conceber uma criança. O pai dela queria muito um herdeiro, já que seu primeiro filho morreu aos 15 anos, e por isso ela no mesmo ano teve duas gravidezes que foram falsas, né? Foram gravidezes psicológicas. Nessa segunda gravidez dela, ela teve alguns problemas ali menstruais, o que fez ela achar que ela estava grávida novamente naquele ano, e no final daquele ano ela morreu. Então acredita-se que essas complicações que ela teve menstruais nessa segunda gravidez dela, né, foram fruto aí de um câncer no útero ou talvez no ovário, que foi provavelmente uma dessas causas para a morte dela no fim daquele mesmo ano. Então em algumas versões da lenda até dizem que quem aparece no espelho é a Elizabeth com o filho dela no colo, meio que, enfim, cobrando alguma coisa, não sei o que ela faria. Mas existe essa versão aí que aparece a Elizabeth, tanto a rainha quanto a lenda tem o mesmo nome, então decidi trazer aqui pra vocês. E por último, a gente tem aí a outra fortíssima candidata a ser, né, a Bloody Mary original, Elizabeth Bathory, que ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e é considerada aí por muitas pessoas a maior serial killer da história. Estima-se que o número de mulheres que ela matou ultrapassa aí as centenas. Basicamente o que ela fazia era atrair ali garotas camponesas, né, que viam naquela oferta dela de morar, né, nos aposentos reais ali dela, uma possibilidade de melhora de vida, e com isso elas aceitavam. Então ela basicamente atraía essas garotas, matava todas essas garotas. Existem relatos aí de torturas horríveis às quais ela submetia essas meninas, e era um hábito dela pegar o sangue dessas meninas que ela matava e se banhar com o sangue delas. A coisa ficou tão fora de controle que ela começou a caçar em outras regiões, porque todos os
povoados ali ao redor da propriedade dela já não tinham mais meninas jovens, ela já tinha literalmente pego todas elas. Então ela é considerada uma das maiores serial killers da história, se não a maior, né? Porque a gente não tem um número muito preciso de pessoas que ela matou, então é difícil definir isso. Mas o fato que ela fez foi muito bizarro, ela é uma pessoa muito doente, então ela é uma fortíssima candidata a ter sido aí a Bloody Mary original. Bom, eu não sei como o Ryan Murphy pensa em usar a lenda da Bloody Mary em American Horror Story, mais uma vez eu volto aqui a me pautar nas últimas temporadas da série, em que eles foram por um caminho bem adolescente, bem série teen, então eu sinto que tem mais chance dela ser usada como essa lenda urbana aí, que é comum entre os adolescentes, nessa brincadeira de invocar a Bloody Mary no espelho, e essa coisa que a gente já conhece, que parece um pouco a loura do banheiro, aqui do Brasil também, mas não sei se é isso que de fato eles vão fazer, se eles vão tentar ir por uma coisa um pouco mais histórica, se eles vão tentar mesclar todas essas formas de Bloody Mary possíveis. Eu acho que seria até interessante fazer tipo um Bloody Mary verso, sabe? Tipo, juntar todas as versões que a gente tem no mundo da Bloody Mary e talvez fazer elas todas existindo ali numa mesma história. Eu acho que seria interessante. Mas enfim, quero que vocês comentem aqui embaixo como vocês acham que Bloody Mary seria encaixado em American Horror Story. Se vocês têm mais alguma informação que eu não dei aqui nesse vídeo sobre essa lenda, comenta aqui embaixo também. Vamos transformar isso aqui num compilado de informações sobre Bloody Mary pra gente poder conhecer um pouquinho mais também. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês nesse vídeo e ativarem o sininho. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Meu canal, o Desiluminado, também tá aqui na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo também se vocês quiserem ver mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.